Amigos queridos, em nome de Jesus nos reunimos uma vez mais, confiantes em Sua presença em nossas vidas, sentindo de bem perto a presença honrada e amiga dos Seus tarefeiros, abnegados servidores da Sua seara, que vieram ter conosco nesta manhã, para infundir em nossos corações a esperança, o bom ânimo, e enxertados destas divinas forças, caminharmos resolutos rumo aos objetivos certeiros do progresso espiritual. Que as bênçãos do Seu amor, Senhor, possam socorrer a humanidade da terra, nas dores, nas aflições, nos apelos incontáveis que partem de corações maternos para amparar os filhos de Deus. Abençoa, Senhor, o nosso singelo momento e guarda-nos em Tua paz, para que juntos possamos aprender a servir em Seu nome, Senhor. Iniciamos nesta manhã as reflexões do Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, 10º capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos. E nós estamos no item do perdão das ofensas. Nesse perdão das ofensas, nós vamos para uma mensagem do apóstolo Paulo, hoje no item 15, que diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Nós já falamos outrora sobre o auto-perdão. O auto-perdão é pedir perdão a si mesmo. É perdoar-se. Então, o caminho do perdoar-se, ou de nos perdoarmos, é primeiro perdoar os inimigos. Esse é o caminho do auto-perdão. Se primeiro não perdoarmos os nossos inimigos, nós não nos libertamos do estado consciencial culposo, ou do remorso, ou do arrependimento em que vamos entrar necessariamente. Então, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade, que mesmo com a mácula de um desentendimento, nós podemos nos reconciliar e nos tornarmos ainda mais amigos, porque isso é importante. E a gente tem falado quanto aos desafetos, né? Os desafetos são hoje aqueles que já foram afetos, que já foram espíritos que conviveram em bases de muitos bons sentimentos e que alguma coisa abalou aquele relacionamento das nossas imperfeições. Então, as nossas imperfeições abalam os relacionamentos e quando nós conseguimos superar, né, conseguimos nos reconciliar, podemos partir daquele degrau para um degrau maior de construções afetivas, fraternas entre todos nós, né? Então, perdoar os amigos é uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor, que no caso aqui, que se superou, né? Que teve absoluto desinteresse pelos seus caprichos pessoais e passou a ter interesse em fazer o bem para o outro, que é o que nós falamos ontem, né? O mais importante é o esquecimento de si mesmo para dar mais importância à doação de nós mesmos. É isso que fortalece o espírito, que o prepara para o ato de perdoar.
Porque se nós formos espíritos ainda muito vinculados ao nosso orgulho, nós não temos essa condição de doar-nos e, portanto, não temos recurso para perdoar. Então, porque perdoar requer recursos morais. O espírito desprovido de bons sentimentos, ele não tem a habilidade do perdão, que vem ser para nós o 10º capítulo. Porque primeiro nós temos que ter compreendido todas as questões que antecedem para estarmos na experiência do perdão, porque o perdão é também, igualmente com a paciência, uma derivação da caridade, é um aspecto da caridade. Então, a paciência é um aspecto da caridade, o perdão é outro aspecto da caridade. Então, perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Deus se manifesta para nós através de leis sábias que nos conduzem. E Deus está presente no planeta Terra no espírito que espelha Deus na sua grandeza máxima, que é Jesus, governador espiritual, não só do planeta Terra, como de outros planetas. Então, quando Jesus disse eu e o Pai somos um, não quis dizer que são a mesma identidade, mas quis dizer que Jesus é para o planeta Terra a máxima representação do que é Deus para nós. Suas leis. E cada um de nós, em pequeno grau, na proporção do seu estado evolutivo, também podemos espelhar Deus. Todas as vezes que manifestamos o amor puro, a caridade, com total desinteresse, que não seja o bem do outro, naquele momento Deus se refletiu em nós e se manifestou em nós, através de nós. Então, para a gente poder dizer que esta dureza, exigência, inflexibilidade não é próprio da lei do amor, não é próprio da lei de justiça, amor e caridade. Então, nós estamos numa vertente contrária à lei do amor. E por isso que Paulo, o apóstolo, disse: ai daquele que diz eu nunca perdoarei. E eu ouço todos os dias inúmeras pessoas que nos dizem: eu jamais vou perdoar isto ou aquilo naquela pessoa. Então, ele está dando uma sentença para quem? Para outra pessoa ou para si mesmo? Ele está dando uma sentença para si. Quando eu digo eu não te perdoarei pelo que você me fez, eu estou dizendo eu nada entendo sobre justiça divina e quero fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Passamos aí a uma relação obsessiva, porque é o obsessor e o obsediado que se vinculam dessa forma. Um se vitimiza, que é o que não perdoa, e o outro se transforma no algoz. Olha que importante esse processo. A ausência do perdão nos relacionamentos necessariamente geram relacionamentos obsessivos entre ambos os encarnados, que vão angariar a companhia dos desafetos desencarnados em consequência. Então, a ausência do perdão nos coloca numa faixa vibratória muito difícil da gente atingir as vibrações sublimes dos amigos espirituais, porque tem o entrave da mágoa, do ressentimento, né, dos rancores e etc. Né? Porque olha como diz o apóstolo Paulo: quando alguém diz eu nunca perdoarei,
porque pronuncia sua própria condenação. Não é para o outro, ele está se condenando a um estado de que o rancor que eu sinto, a mágoa, o ressentimento, eu não quero limpar de mim. Por que eu não quero limpar? Porque a minha mágoa, a mágoa que você me causou, encontrou similitude em componentes energéticos que eu trago comigo, que fizeram uma sintonia, um plug. Esse é o processo da ausência do perdão. Ai daquele. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos não fostes o agressor? Todas as páginas desse capítulo, Misericordiosos, vai nos levar a pensar que o mal está em nós. E, de novo, Paulo diz, aliás, se descendo em vós mesmos, quer dizer, mergulhando em si mesmo, não fostes o agressor? Porque se você me magoa, eu estimulei que você agisse assim comigo. Então, quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se em uma palavra ofensiva, se não vos escapou, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e não merecer a censura que lhe endereçais. Vocês vejam que o Evangelho, não só nesse capítulo, como em outros, nos mostra qual é a dinâmica interna do relacionamento onde a mágoa e o rancor, o ressentimento se estabeleceram. É isso que a doutrina espírita traz com muita clareza, como nenhuma outra abordagem trouxe para nós a respeito do perdão. Essa é compreender, olha, o que disparo em você, por que a mágoa que você me deixou teve tanta aderência em mim que eu não consigo me libertar, o que mal eu trago comigo que eu preciso rever para sanear o mal que eu trago comigo e então perdoar-te, me perdoando à medida em que eu me reajusto com você? Porque à medida em que eu me reajusto com o outro, eu vou limpando as minhas nódoas morais e me perdoo perante o altar da minha consciência. É bem interessante a gente compreender, mesmo que a gente fique assim um tempo maior nesse tema, para nós compreendermos a nós mesmos, porque é muito fácil a gente dizer, não vou te perdoar. Então, quando eu não perdoo, eu estou dando uma condenação para mim e a expectativa que eu tenho da minha mudança é nenhuma. Porque eu não preciso ter expectativa se o outro vai se modificar, porque o caminho é dele. Mas eu preciso ter para comigo o que é que eu espero de mim. Só para a gente, vamos falar bastante sobre isso ainda. Tem uma lição do Emmanuel, do livro O Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, orai pelos que vos perseguem. Aqui vem o recurso da prece. Eu vou ler o item anterior só para a gente fechar hoje dizendo assim. Alimentemos a chama benéfica que indique o caminho santo do bem, mas evitemos o incêndio devastador que aniquila as possibilidades da vida. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover os pensamentos calmantes do bem.
Toda vez que a onda escura da perseguição nos procure na luta digna, oremos e vigiemos. Encontrando-nos a resistência fraternal, voltarão os fios negros aos seus próprios autores, encasulando-se em sua obra. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Acendei a luz dos pensamentos nobres no círculo de sombras, dos que tentam confundir, certos de que a maldade é o inferno dos maus e que o espírito carrega na vida o abismo tenebroso ou a montanha de luz dentro de si. A escolha da luz é individual. Escolher a chama, alimentar a chama da fé pela força da oração, angariamos amigos. E os amigos espirituais nos auxiliam a nos percebermos qual é mesmo o caminho que eu preciso fazer para essa reconciliação. E diante do mal do outro sobre mim, precisamos ter força e bom ânimo de fazer o bem eterno para todos. Amigos, para que nós possamos vivenciar essa recomendação de Jesus, orai pelos que vos perseguem, primeiro é preciso que ao longo de muitas existências, mas muitas, nós tenhamos desenvolvido o hábito de orar. Porque a grande maioria de nós ainda não desenvolveu suficientemente esse hábito de se entregar diariamente à prece. A prece para agradecer, a prece para louvar e até mesmo a prece para pedir. Então, se essa construção ainda não está consolidada em nossos espíritos, se nós não temos o hábito diário de orar, de elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, não será nessa existência que nós vamos conseguir orar pelos inimigos. Porque Jesus nos demonstrou isso. Não que ele tivesse inimigos, obviamente que Jesus não teve nenhum inimigo, mas ele orou por nós que o perseguimos, né? Então, orai pelos que vos perseguem. E Jesus fez exatamente isso, orou por nós, que estávamos o perseguindo e ainda hoje o perseguimos. Com blasfêmias, com indiferença, com todo nível de dificuldade. Mas Jesus também nos ensinou que a oração era diária, todo o tempo todo, os discípulos surpreendiam-o em oração. Mesmo quando eles estavam juntos. Porque quando eles iam descansar e Jesus se recolhia, e algum discípulo ainda assim ia ter com ele, sempre o surpreendiam na prece. Então, vamos perguntar para nós mesmos o quanto somos espíritos dados à prece, para que depois realmente possamos orar para os que amamos, para aqueles que nem conhecemos e, finalmente, para aqueles que nos perseguem. Portanto, esse é um movimento da alma que nós temos que aprender a fazer. Diariamente, de maneira consciente, pedir a Deus intervenção para que tenhamos um dia
uma manhã, minutos iluminados pela nossa própria consciência. Que a nossa consciência realmente se manifeste em tudo aquilo que nós estamos fazendo. E aí, o comentário de Emmanuel, né, sobre orai pelos que vos perseguem, ele diz assim: o conselho de Jesus, no que se refere à oração pelos nossos perseguidores, não se baseia tão somente na lei universal da bondade para com os semelhantes, mas vai além. Fundamenta-se no princípio justo da correspondência. Isso é muito importante, né? Porque conforme nós vamos adentrando no entendimento da doutrina espírita e do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Evangelho de Jesus, nós vamos entendendo que não existe uma forma e nem uma forma para copiar, mas o Evangelho nos traz princípios que nós temos que vivenciar e cada um de nós vai vivenciar de acordo com a sua individualidade. E na medida que nós entendemos esses princípios que o Evangelho nos traz e nos esforçamos para vivenciá-los, nós vamos nos tornando espíritos com profunda aderência a Deus nosso Pai. Nós vamos nos entregando a Deus e seguindo de uma maneira mais segura para o caminho que Jesus nos apontou. Então, esses princípios de correspondência que existem são aqueles princípios que, como a Célia colocou, se eu alimento um rancor, um ressentimento, um ódio por alguém, eu me vinculo àquele espírito até que isso se resolva de maneira definitiva. E essa resolução é o amor. Então, se eu insisto em falar para mim mesmo, como a Célia colocou, jamais te perdoarei, esse jamais jamais vou ficar livre de você. Jamais vou me libertar desses sentimentos que eu nutro e que você também nutre. Ou seja, para sempre estaremos presos nessas circunstâncias que nos impede de ver mais além, de nos expandirmos como espírito. Então, uma infantilidade da nossa parte, muito grande. Porque, e ele esclarece, o ódio, o crime, a calúnia, elas segregam forças perniciosas e destruidoras. E o perseguidor encerra-se no abismo das inquietações. O criminoso, onde estiver, ele é prisioneiro da consciência. Porque quando alguém nos ofende e nós não perdoamos, nós ficamos com a ilusão de que é só aquele que errou conosco que cometeu o crime. Mas na medida em que eu não tenho a compreensão do destrambelhamento do outro, na medida que eu o julgo, que eu o condeno, que eu emito para ele vibrações de vingança, de ódio, tudo isso também é crime. Então, nós ficamos nessa linha de correspondência, nesse princípio de correspondência. E isso nos enfermiza, isso nos compromete, e nós vamos ficando cada vez com mais dificuldades. Então nós vamos entendendo isso, gente, e vamos saindo desse estado. Vamos aprender a orar,
Vamos aprender a sintonizar com Jesus, nosso Mestre, para que possamos nos libertar e ter uma existência com muito mais vigor no bem. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer pelas bênçãos desse dia, Senhor, que seja para nós feliz, pelo empenho que teremos de seguir as leis de nosso Pai, que nos ampara com seu eterno amor. Rogamos nesse instante, Senhor, que nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa sejam visitados, amparados por esta pleiade de espíritos que se encontram aqui presentes, para socorrê-los, ampará-los, envolvê-los em vibrações de paz e de equilíbrio. Fortalece-os, revigora-os, para que possam se curar, estabelecendo vigor espiritual. E nós outros, Senhor, queremos Te rogar amparo para as atividades que iremos desenvolver neste dia. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que possamos, Mestre, ser instrumentos do Seu amor onde quer que nos encontremos. Faça de nós instrumento da bondade de Deus, para que possamos expressar do que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.